Olá pessoal, Roberto Pinheiro aqui. Já faz um tempo que eu não faço Pinheiro diário, né? Voltei e vim hoje falar sobre... Vai ser um vídeo curto, né? Eu acho. Vim hoje falar sobre um jogo que eu desisti. Às vezes é bom, né? Também falar sobre o que a gente faz de errado, porque aí inclusive serve de lição. Essa é toda a premissa do meu blog lá no começo, né? Aprendendo Errando. Então vamos lá. O jogo de hoje é o Wordle, ou Wordle. Não sei se você conhece, aquele joguinho de palavras que você faz, que tem um desafio todo dia, que aqui no Brasil tem um site chamado Termo, né, Termo 3 horas, que você participa desse jogo e pode compartilhar com os amigos e tudo mais. No jogo você digita 5 letras, né, uma palavra com 5 letras, e ele vai dar uma resposta. Então, sei lá, o cara digitou meias, vai ser ao contrário aí, né, mas aí tá meias, ou não vai ser ao contrário, sei lá. E aí você tem essa palavra e ele vai dar uma resposta dizendo, tipo, não, isso aqui está no lugar certo, isso aqui é a letra certa no lugar certo, isso aqui é a letra certa, mas no lugar errado, isso aqui, essa letra nem existe na palavra, por aí vai. E ele vai, baseado nessa resposta, você vai fazer um novo chute para ver se você chega na palavra-chave, digamos assim. E eu pensei, pô, por que ninguém nunca fez um jogo baseado nisso? Ainda era tão interessante, né? Envolve dedução e jogo de palavra, né? Eu gosto das duas coisas, então vou fazer o meu. E a minha ideia inicial era eu ter um bocado de carta de letra, o cara tem uma mão, sei lá, com 10 letras diferentes, e ele fazia as combinações, inclusive foi por isso que eu fiz isso aqui, né? Esse tabuleiro, sei lá o que, né? Que basicamente todo jogador teria um desse, você faria suas palavras, né, com a carta que você tinha, mandava para o oponente ia responder, né? Então ele poderia dizer aqui, ó, não, a letra M está no lugar certo, a letra E nem existe na minha palavra, a letra I está no lugar errado, né, mas está na palavra, a letra A está no lugar certo e a letra S está no lugar certo, sei lá. Você dá essa resposta e você devolve para o cara. Mas aí não funciona. Aí talvez vocês perguntem, por que não funciona? Né? Primeiro que isso aqui eu dando para o cara, ó, meio que a resposta está no verso aqui. Tá bom que fica um pouco difícil de entender, né? Mas está no verso a resposta. E aí se a galera estiver ligada vai olhar e a dedução vai virar universal, digamos assim, né? Não, esse seu chute que você manda para o cara vai virar informação pública, essencialmente. O que não é um problema enorme, mas tira parte da graça do jogo, que seria você bolar a palavra mais legal, né, do que seu oponente e encontrar mais rápido aquela resposta. Se ficou público, meio que todo mundo vai ter a mesma ideia, então logo não vai surtir muito efeito. O outro problema é que para fazer um jogo desse funcionar, para uns 6 jogadores, sei lá, você ia precisar de muita carta de letra, né? Essas cartinhas aqui, ó, porque você ia ter uma mão de 10, né, ia ter que fazer várias combinações e tal. E aí, sei lá, um jogo para 6 pessoas ia precisar de umas 120 cartas. O que é muita carta para um jogo relativamente simples, né? E além disso, mesmo botando esse tanto de carta, não ia surtir o efeito que eu queria, que era o cara jogar o jogo de boinhas, deduzindo e fazendo as coisas, porque ele ia ficar restrito à mão dele. Ele estando restrito à mão dele, ele não vai conseguir fazer as palavras que ele quer sempre. Ele vai fazer a palavra que não quer e mandar para outro jogador, e não funciona também lá, né? Assim, o negócio esse jogo com restrição de letras não funciona. Como é que eu descobri isso? Testando, sendo que eu demorei muito para testar. Eu tive essa ideia em fevereiro de 2022 e fui protelando, né, só maquinando ela na cabeça, achando que estava muito bom, muito bom, muito bom. E eu só fui testar lá para novembro, testei, não deu certo. Aí eu testei outras soluções, inclusive nesse meio tempo lançou-se o jogo original do Wordle, né, que é bem ruim, porque ele é basicamente o mesmo jogo, e ainda precisa de um cara sendo o mestre, né, o monitor da galera, que ele que sabe a palavra, ele vai colocar as fichinhas lá dizendo se está certo ou errado, o que é horrível para jogo de tabuleiro moderno. Quem criou não sabia, não tinha a menor noção. E além disso, nesse meio tempo eu encontrei um outro game designer que fez um jogo independente que funciona melhor do que o original, e que se eu fosse trabalhar em cima do jogo eu ia chegar nessa mesma solução, que é você ter a sua fichinha, você anotar as coisas, dá para um jogador, o jogador vai responder essa sua fichinha, e assim o jogo iria funcionando e dinamicamente você ia criando qualquer palavra que quisesse, porque é um papel, né? Você não teria as cartas. Mas para mim isso ainda fica muito parecido com o jogo original, que não é o que eu queria, então eu abandonei a ideia, né? Porque se do meu jeito não estava prestando, eu testei, pensei em outras funcionalidades e não consegui também chegar numa solução que servisse e que deixasse o jogo interessante, e aí deixei o jogo de lado. É muito comum isso acontecer, né? Nem toda ideia que dá errado eu falo aqui, né? Acho que, não sei, talvez essa seja a primeira vez, mas tem várias ideias que eu abandonei. Acho que eu já falei em algum momento de algumas delas, mas essa foi um abandono tardio, digamos assim, porque eu demorei muito para fazer o playtest, né? E para assim, fazer o playtest eu sozinho mesmo, testando a dinâmica do jogo. Então não cometa esse mesmo erro. Perdi tempo, né, e material, né, para fazer isso aqui e não adiantou, né? Agradeço, né?
A Laís que montou esse negocinho pra mim, mas não serviu. Infelizmente ela teve trabalho à toa, né? Então, a ideia é que você teste, qual é a lição que fica, né? Que você teste o mais rápido possível, mesmo o conceito básico do seu jogo. Para não deixar isso se protelar muito, a ideia é só ficar na sua cabeça você fantasiando sobre algo que vai funcionar que não funciona, né? Então, acho que é isso. Foi aí, o joguinho está no portfólio já, esse jogo, como abandonado. Então, se você quiser dar uma olhadinha, pode olhar lá. Valeu, até a próxima.